Você amém, povo de Deus? Lucas capítulo de número 7. Vocês creem que Deus está nesse lugar? Amém. Lucas capítulo de número 7. A partir do versículo de número 11. Ih, pastor, já conhece esse texto? Que bacana. Porque quando você conhece, fica mais fácil. E aconteceu que pouco depois, vir ele, cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levava o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou os filhos que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E você diz amém. Feche seus olhos por gentileza. Deus vive, nós temos a tua palavra, vez que será ministrado. Continue ministrando os nossos corações, pois desejoso está o nosso coração para receber mais de ti. Tu tens liberdade, Senhor, para continuar falando conosco. E venhamos estar totalmente atentos, ó Pai, com as suas orientações. E que o nosso coração se mantenha aquecido, vívido, pelo poder do teu Espírito Santo. Fala conosco, derrama sobre nós o teu Espírito continuamente, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Há uma palavra que eu li aqui, que corroborou ainda mais para esse texto, do qual Deus aqueceu meu coração para que eu ministrasse essa noite. Chama-se imparável. Quando eu a li, eu codifiquei de forma imediata o que Deus queria conversar conosco e quer, na verdade, falar conosco. A mensagem que nós acabamos de ler, o texto que nós acabamos de ler, conta-nos claramente a atitude de Jesus, indo em direção às suas missões, fazendo aquilo que a ele foi confiado: ir a lugares, alcançar pessoas, transformar vidas, curar essas pessoas de enfermidade, libertá-las de opressões malignas, fazer com que essas vidas venham serem totalmente reconectadas, e por que também dizer, conectadas a Deus, fazer com que o sentido da vida fosse totalmente esclarecido para aqueles indivíduos, e que eles entendessem claramente que havia esperança para eles ainda, e que uma palavra sendo direcionada aos seus corações poderia mudar drasticamente o estilo de vida que eles estavam vivenciando, e que se tornassem indivíduos quebrantados ao reino de Deus, e por que também não dizer, que se tornassem indivíduos dispostos a fazer aquilo que Deus iria designá-los para que fosse feito. E é nessa perspectiva, nessa linha de raciocínio, que eu quero iniciar essa mensagem com vocês. Poderíamos pregar tantas coisas, e esse texto realmente é bastante conhecido, mas o que Deus aqueceu meu coração para esta noite está relacionado às atitudes de Jesus, que corroboram para as atitudes da igreja. Ou seja, as atitudes de Cristo precisam testificar claramente com as atitudes de uma igreja que evolui, que cresce, que está em movimento, que tem consigo um projeto que não está travado, ao contrário, um projeto aberto, mas não é sem propósito, mas aberto porque há possibilidade de agregar mais coisas. Eu aprendi ao longo dos anos que algumas ideias nossas nós precisamos escrever a lápis, porque elas podem mudar, mas propósitos, focos e alvos precisam ser escritos a caneta, pois eles precisam ser permanentes. É nessa perspectiva do qual nós encontramos as atitudes de Jesus, com uma grande caravana juntamente com seus discípulos, se movendo, se mobilizando. E aqui nós iniciamos algumas aplicações. Primeiro, Jesus se movia com uma grande multidão, e juntamente a essa multidão e a Cristo estavam consigo seus discípulos. A primeira verdade que nós temos aqui é que a igreja de Cristo, ela carrega a característica de inclusão e de formação de discípulos. A igreja de Cristo carrega a característica da inclusão, ou seja, ela atrai pessoas,
Ela é uma igreja de portas abertas. Não digo na quebra de princípios doutrinários, mas é uma igreja de porta aberta para que possa receber o pecador que quer ser alcançado pelo sangue de Jesus, reconhecendo as suas falhas, limitações e debilidade, reconhecendo seu estado de miserabilidade, seu estado pecaminoso, e assim rasgando seu coração diante de Cristo, diante do altar, e assim aquecendo o seu coração. O Senhor faz com que ele seja conectado a Deus e viva uma nova história. A igreja de Jesus é uma igreja de porta aberta, que recebe o usuário de cocaína, prostituta, o arrebentado pelo mundo, aquele que foi massacrado pelas circunstâncias da vida, aquele que foi rejeitado talvez pela família, por sua parentela, ou quem sabe pela sociedade, sendo considerado um indivíduo marginalizado, que vive à margem da sociedade, ou sendo adjetivado como estorvo da sociedade. A igreja que tem as suas portas abertas é uma igreja que acolhe esses pecadores que precisam encontrar o caminho da salvação, do qual eu e você um dia obviamente encontramos. Foi por conta de uma igreja que estava com as suas portas abertas que eu e você encontramos refúgio, saída, alento para a alma. Foi no ambiente desse de portas abertas que nós entendemos o sentido da nossa existência, do qual talvez você esteja passando por uma fase dificílima, que quis até dar cabo à sua própria vida, e foi numa igreja que estava com as portas abertas, que fez com que você adentrasse por essas portas e encontrasse a presença de Jesus, e toda aquela vontade de tirar sua própria vida foi jogada por terra. E quem sabe também nas questões de ataques espirituais, possessões malignas e opressões malignas, das quais uma igreja da porta aberta recebe o endemoniado, e quando manifesta com demônios, esta pessoa é liberta dessas possessões malignas e tem a sua vida cheia da presença de Deus. É uma igreja com a porta aberta que recebe o oprimido pelo diabo, que não está endemoniado por possessões, mas é oprimido pelo inimigo e vive enclausurado nessas opressões malignas, estendendo-se às depressões também. Mas uma igreja de porta aberta recebe essas pessoas, ora por essas pessoas, agregam essas pessoas, faz com que elas entendam o sentido da família de Cristo, o sentido do abraço, do carinho, do amor pelas almas. É uma igreja de porta aberta. É uma igreja de porta aberta. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho muita coisa para dizer. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meio daquele povo havia uma mescla de pessoas que você pode imaginar, de todo tipo. No meio daquela multidão havia tristes, alegres, bipolares, raivosos, irados, contentes com aquilo que estavam vivendo, vivenciando e tendo, animados porque haviam encontrado Cristo, do qual conhecido também como Messias, a saber, Jesus, que ministrava a palavra da verdade. Pessoas que seguiam a Jesus somente por seguir, por conta de uma suposta grande multidão que ali se movimentava, acompanhantes da procissão, da massa maior, só seguia. Outros seguiam a Jesus por conta daquilo que ele proporcionava, a saber, milagres, por causa do pão, por causa do peixe, por causa da cura, por causa das suas realizações. Outros que seguiam a Jesus, estavam seguindo no meio da multidão, eram reparadores de falhas, não queria saber muito da palavra ministrada, não queria saber muito do milagre que Jesus realizava, mas eles estavam especulando para ver se alguma coisa poderia dar errado, e talvez, quem sabe, nas questões mais extremas, torcendo para dar errado mesmo. Era no meio daquela multidão que com certeza havia pessoas com esses comportamentos e tantos outros mais. E o que me chama a atenção é que elas acompanhavam Jesus, e Jesus, conhecedor da minuciosidade de cada indivíduo, isso é tremendo, ele jamais chutou alguém. O bipolar estava lá, Jesus,
perto dele. O esquisito estava lá. Falando de esquisitice, eu costumo dizer que o esquisito reconhece o outro. O esquisito estava lá, um estranho, né? E Jesus, deixa ele aqui. Uma hora a gente acerta o coração dele, deixa ele aqui. O irado, o raivoso, nada tá bom. Depois que descobriu essa palavra, ele ficou ruim, nunca mais ficou bom. Jesus, deixa ele aqui, deixa ele aqui. Mas é aqui nesse processo de mobilidade, de movimentação perto de mim, que haverá tratamento. E o que nós aprendemos aqui inicialmente é que somente perto de Jesus há tratamento por completo. Aleluia. Ouvi aleluias, eu vou repetir, é coisa de pregador mesmo, essa suposta repetição, mas é válido. E somente perto de Jesus é que há tratamento de causa, tratamento de pormenores, tratamento daquilo que talvez está entregado na alma do indivíduo. Somente estando com Jesus que há esse tipo de tratamento. Conhecendo mesmo a nossa particularidade, ele é esse indivíduo agregador. Há uma frase que permeia aí atualmente, alguns chamam de dizer que é um pouco antiga, mas é interessante, que a igreja em si não é lugar de pessoas perfeitas, mas um ambiente onde pessoas estão sendo continuamente tratadas, que estão debaixo de uma proteção divina, não estão debaixo de algo que chama de concordância de pecado, ou seja, Jesus nos cobre e concorda com a nossa postura pecaminosa. Não, nós estamos debaixo de uma proteção divina, de uma graça que nos envolve, que nos quebranta, que nos faz enxergar de apologia quem somos, o que precisamos ser e o que devemos nos tornar em Cristo. Somente em Jesus, então não há outro Salvador. Se te apresentar um outro, não tem, não existe. Somente Ele. E a igreja em si precisa ter essa característica de quê? De pessoas que atraem. Uma igreja, um organismo, eu e você. Uma igreja, organização, esse ambiente, esse sistema. E tudo isso precisa ter essa característica, porque a igreja, a organização precisa ter esse papel. Vem, vamos tratar de você, é uma ação coletiva. A igreja, o organismo, eu e você, é um tratamento da individualidade. Talvez os pastores não consigam alcançar algumas famílias de forma detalhada, mas você como igreja, organismo, você tem acesso à casa do teu amigo, você pode tomar café com ele pelo menos uma vez na semana, e como igreja, organismo, você atrai, você agrega, você intercede, você aproxima essa pessoa não somente de ti, mas aponta essa pessoa um caminho da vida eterna. Jesus faz isso. Aleluia. Então a primeira característica de Cristo, a primeira característica da igreja que avança, que está crescendo e continuará crescendo, é uma igreja que tem a porta aberta para receber, para ter pessoas ao seu lado, próximas de si. Outra verdade que nós aprendemos é a questão do discipulado. Eu vou passar aqui bem rápido aqui para nós entrarmos em outras questões. O discipulado está linkado a pessoas que querem também aprender, pois não é imposto a questão do discipulado no indivíduo, pois existem pessoas que querem realmente se submeter não somente à autoridade, mas se submeter ao ensino. Então nós temos aqui discípulos que estavam se movimentando com Jesus e estavam aprendendo com Jesus, pessoas que entendem o nível da flexibilidade, que precisam aprender mais de Deus para se tornarem indivíduos melhores. Isso significa que são pessoas que têm a capacidade de entender e reconhecer que não sabem tudo, pois em Jesus há total compreensão das coisas. A característica de uma igreja que forma discípulos é uma igreja que não está fechada em si mesma, que revela que há vaga para outras pessoas crescerem também. Que se você é líder, você pode ser substituído por uma outra pessoa, da qual você está ensinando, da qual você está injetando nela, investindo nela, pondo nela aquilo que você sabe, pois no momento ideal, devido, se necessário for, ela tem a capacidade, ou terá supostamente a capacidade de substituir, achando claramente que você não tem a capacidade de ser tutor de toda a verdade, e que não é insubstituível
temos aqui discípulos, pessoas que querem aprender, pessoas que querem crescer. Nesta noite, uma das propostas de Cristo para algumas pessoas, e o que eu estou dizendo aqui tem endereço certo, é que ainda há vaga para você se tornar um discípulo. Ainda há vaga para você ter que aprender mais e querer aprender mais. Ainda há vaga. Então essa igreja que tem essa característica, ela não tem dificuldade de gerar, de enviar pessoas, de preparar pessoas. E aqui nós vemos e percebemos o movimento de Cristo. Essa multidão, os discípulos, e ele, cabeça, o recheio, tutor de todas as coisas, ali se movimentando, e de repente ele passa na porta de uma cidade chamada Naim. O que fez ele entrar nessa cidade? O que fez ele chegar na porta dessa cidade, melhor dizendo? Qual o tipo de movimento que estava ocorrendo dentro da cidade que mobilizou Jesus e fez com que ele parasse? O que estava ocorrendo dentro daquela cidade? Vamos lá? Dentro daquela cidade estava acontecendo algo que não era inusitado, não era único. Já havia acontecido com certeza em outras ocasiões, inclusive na vida dessa mulher. Ela estava prestes a sepultar o seu filho, o único filho. A Bíblia diz que ela era uma mulher viúva e o seu filho era único, e agora ela precisava dar seguimento a todo aquele processo de sepultamento, passando a fase do luto, enfrentando a dor, a perda, tentando enxugar suas lágrimas e se conter de alguma maneira. O caminho que ela estava refazendo era um caminho que com certeza ela não queria refazer, porque como ela já havia perdido o esposo, obviamente, esse caminho que estava sendo refeito por ela indo enterrar seu filho, era um caminho que lhe proporcionava um passado ruim, tristezas, mágoas, achatamento de adversidade. Então o que está acontecendo dentro daquela cidade é uma mulher chorando, os carregadores do corpo daquela criança ali do lado. Alguns chegam a dizer, não é uma verdade absoluta, mas alguns chegam a dizer que supostamente poderia haver carpideiras, mulheres que eram pagas para chorar independentemente se tinham alguma afinidade com a família ou com o suposto morto, desde que elas fossem pagas, elas iriam chorar de qualquer maneira. Há uma mobilidade dentro da cidade, mas não é o movimento da vida, é o movimento do luto, da tristeza. Então a cidade chamada Naim estava prestes a receber uma visita extraordinária do dono da vida. E aí vem algumas coisas que eu irei aplicar aqui nesta noite, pautado nas características da igreja que cresce, da igreja que se movimenta, do indivíduo que faz as coisas acontecerem. A igreja como organização e a igreja como organismo. Versículo de número 12. E quando chegou perto da porta da cidade, isso fala de fronteira, fala de limitação, de limites geográficos. Uma igreja que está debaixo de uma autoridade de Cristo, ela jamais ficará enclausulada territorialmente. Ela sempre terá uma capacidade de enxergar fronteiras a serem atravessadas. Isso pode parecer muito simples para algumas pessoas, mas a igreja, a organização precisa ter essa visão, uma visão de um todo, uma visão coletiva. Agora vamos para uma visão pessoal. A igreja é organismo. Você não pode viver uma vida limitada. Por quê? Porque Deus colocou dentro de você graça e autoridade, e essa graça e essa autoridade tem proporcionado a você a oportunidade de você ir além dos limites. Não é quebra de protocolo de limites que irá ofender indivíduos. Não é isso que eu estou dizendo. É que você precisa entender que Campo Grande é uma bênção, mas o que Deus colocou em você pode fazer de você um indivíduo que irá muito mais além do que esse território. Eu estou pregando aqui debaixo de uma direção divina para pessoas que irão para outros estados, que irão para outros países. Se prepare, a Europa te espera, a América te espera, o Japão eu não sei, mas você irá. Pastor, isso não é comigo, pode ser com meu filho, ok, como queira. Vou de novo, provavelmente a mãe recebeu. Alguém? Pastor, isso não é comigo, mas é com a minha família, com a minha prole. Que seja assim. E a minha filha Helena e os nossos filhos
possam atravessar limites, barreiras geográficas, que estudem lá no exterior, que façam cursos do lado de lá, que sejam bem sucedidos. Meu Deus, quem está entendendo esse negócio? Quem está entendendo esse negócio? Quem está percebendo dessa palavra? Que a nossa posteridade alcance terrenos que nós ainda não alcançamos, e quem sabe nós não iremos alcançar, mas eles serão precursores desses ambientes. Eles irão chegar. Aí depois vai ligar para você, mãe, vem pra cá, porque é tudo pronto. Papai, vem pra cá. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. Só tirei o paletó, não é porque é mais função, não, porque está calmo dele. Está escorregando o dia do sapato, eu fico descalço nem cara, daí bloqueei mesmo. Jesus chega perto da porta da cidade. Ou na verdade que nós atendemos com a atitude de Cristo e as características da igreja, a organização da igreja, o organismo que somos nós. É uma igreja que não tem medo de enfrentar adversidades territoriais. Olha para mim aqui com gentileza, com gentileza. Olha para mim aqui. Qual é a cor da minha calça? Preta, beleza. Jesus estava na porta da cidade. Característica de Jesus, presta a resolver o que estava acontecendo lá dentro. Sabe o que ele representa como igreja, organização, organismo, que somos nós, organização coletiva, está dando para entender, organismo somos nós, filho. Alguém que precisa chegar diante de uma cidade e marcar território. Gente, parece doideira isso, mas isso está em você. Eu vou de novo. Você tem uns aqui de fé, outro é um nível de fé, e se você não tem, Senhor, peça para ele, Senhor, me dê esse nível de fé. É doideira. É você chegar num lugar e você marcar território. Você marcar região. Não por aquilo que você é capaz de fazer, pautado na sabedoria humana, mas aquilo que Deus irá fazer através da tua vida. Ele está diante de uma cidade. Nada contra os vilarejos, eles também foi. Nada contra os becos e vielas, ele também precisava. Mas, aqui em qual contexto, ele estava na porta de uma cidade. Levante aí uma de suas mãos, por gentileza, você que acredita. Eu não sei qual cidade te espera. Ai meu Deus, eu não sei qual cidade te aguarda. Oh glória! Eu não sei, é verdade, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que tua vida não será mais a mesma. Por que, pastor? Porque a partir do momento que você cruzar o limite das portas dessa cidade, Deus irá marcar territórios através de você. Se prepare, esse ano de 2025, meu Deus, eu estou tomado pelo Espírito Santo de Deus aqui, ao Espírito de profecia aqui, profética isso aqui. Esse ano de 2025, alguns que estão aqui, pastor Glebe, vai ter que falar, pastor, ora por mim, porque a proposta chegou, eu vou ter que mandar em outra cidade. Vai ter gente aqui que vai pedir a bênção de vocês, porque eles terão aleluia. Jesus está diante da cidade. Ele se aproxima. E por que ele se aproxima? Porque ele percebe que dentro daquela cidade há uma mobilização de cunho de negatividade. Vou de novo. Ele se aproxima da porta da cidade, porque o que está acontecendo lá é um problema. Pastor, quem tem a solução está diante da porta. É doideira que eu vou falar. Doideira que eu digo assim, pastor, é livre de fé mesmo. Livre de fé. Quando Deus te levar a um lugar, gente, Deus está nesse lugar. Obrigado, Jesus. Aleluia.
pessoa me prometeu, a esposa está aqui, a gente olha isso direto. E eu estou vendo isso acontecer aos poucos. Mas quando a gente chega no local, a gente não somos Deus naquela terra, nem isso eu quero dizer, por favor. Mas toda a atenção, vocês são inteligentíssimos. Voltando nesse texto, Jesus é o autor da resposta. Então, fazendo uma aplicação ao que Cristo representa, a igreja como organização e organismo que somos nós. Quando você chegar lá nessa cidade, haverão alguns problemas. E esses problemas, por incrível que pareça, quem é da cidade não tem resposta. Quem está no setor não tem resposta. Quem já transita não tem resposta. Está pegando isso aí? E por isso que você foi chamado para lá. Por isso que você foi solicitado para lá. Então o que te mobilizou não foi a praia que tem na cidade, não foi o clima da cidade que é muito bom, mas o que fez você chegar lá, talvez era uma problemática, uma situação, um problema que praticamente insolúvel, mas a resposta de Deus está inserida em você, e você vai chegar naquele lugar como profeta, como profetisa, e também com habilidades extraordinárias, por conta daquilo que você aprendeu, por conta daquilo que você adquiriu, por conta das coisas que você semeou em si mesmo. E quando você pisar nesses lugares, você será a resposta. Ele olha para dentro da cidade. No nosso carioquês tem uma bomba ali dentro para resolver. Doideira lá para resolver. Pauleira, o que é? Uma mulher que sofreu perda, está chorando copiosamente, sofre a segunda perda, o filho dela está morto. Os carregadores dizem que estão prestes a sair da cidade, e essa bomba agora, esse abacaxi vai descascar, e Jesus poderia ter passado direto, sim ou não? Sim, mas ele decidiu ficar. E quando ele decide ficar, revela algo extraordinário. Me pergunte o quê? Vai ficar melhor o quê? Quando a nossa missão é bem maior do que as nossas picuinhas e achismos. Beber água quando você pensa nisso. Tem coisa que você não vai querer entrar. Entenda e respeito isso. Não quero ser indelicado, não quero me tornar aqui um extremista, nem tampouco um mentecado, pelo amor de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisinha. Tem coisa que você não vai querer entrar, mas tem uma missão que te cobre. E quando você olha assim, não posso deixar isso passar batido. Se Deus falou que eu sou voz profética, de alguma maneira eu preciso exercer isso. De alguma forma eu preciso exercer isso. Se você quiser afunilar essa situação e fazer uma aplicação, as famílias que você tem acesso podem até fazer. Não, eu não quero me envolver nisso. Eu sei, eu entendo de situações que algumas famílias precisam desenvolver intimidade com Deus e uma saída em Deus, por conta das suas próprias experiências. Isso é verdade, é fato. Você se metendo, você vai atrapalhar o processo de desenvolvimento que Deus quer com aquelas pessoas de nível pessoal. É verdade. Mas em outros casos, você olha assim e fala, alguma coisa eu preciso fazer. Nem que seja para interceder, nem que seja para levantar as minhas mãos. Então, se você está vendo o que precisa e você não quer se envolver de forma direta, respeito isso, mas pelo menos torne-se um intercessor, pois assim você estará também cumprindo a tua missão como igreja organista. Jesus percebe que lá dentro precisa resolver alguma coisa, e isso que precisa ser resolvido, ele se aproxima perto da porta da cidade. Na verdade, ele se torna um suposto bloqueio no trajeto no qual os carregadores do defunto iriam passar. É como se Jesus fosse um interventor, o intervir aqui agora, não passa, chega. Ou seja, isso acaba agora. Todo esse processo que essa mulher está vivendo, toda essa tristeza que essa mulher está vivendo, isso precisa acabar agora. Quando Jesus para na porta da cidade, ele percebe também a mãe que chora. E o que isso significa? Significa que o olhar de Jesus, assim como o olhar da igreja, organização e organismo, precisa não somente alcançar um todo, mas também precisa olhar o indivíduo. Diz o texto sagrado que Jesus viu praticamente aquela mãe vendo-a, versículo de número 13, e vendo-a. Agora o olhar de Jesus é cirúrgico. O olhar de Jesus está totalmente direcionado àquela mulher que chora. Ele não fez vista grossa, e agora esse olhar é destinado à família que sofre. Então quando ele olha para aquela mulher, diz o texto
íntima compaixão. E o que isso significa, pastor? Significa que uma igreja que está crescendo dia após dia, uma igreja que eu creio, só se Jesus voltar, é o cumprimento, é o ápice do cumprimento da promessa para toda a humanidade e também para a igreja que vai morar com Cristo no céu. Mas se assim Deus permitir, que seja mais um novo aniversário, 28º, 29º ano, e assim vai embora, no 30º ano, essa igreja precisa continuar crescendo naquilo que está fazendo. Se está fazendo certo, intensifique, e se precisa rever algumas coisas, que seja revisado. Mas Jesus está nos ensinando aqui para que sejamos uma igreja que vê o necessitado de perto, que tem essa percepção, esse time, essa capacidade de olhar o indivíduo no olho, de perceber que o indivíduo não anda bem, de conseguir modificar a pessoa, que talvez ela está passando por um problema, e cada um tem um jeito, e eu preciso respeitar isso, e eu acho que você também. Tem gente que tem uma facilidade de rasgar o coração e falar, quando você chega para ele e fala, Pai do Senhor, como é que está? Tudo bem? Se prepare. Se você perguntou tudo bem, você tem que estar pronto para as respostas. A pessoa vai falar, sabe o quê? Mais ou menos. Aí você ainda insiste, está preparado? Por quê? Porque você vai insistir. Ué, o que houve? Aí já era. Prepare-se, porque a pessoa só estava querendo encontrar alguém que abrisse esse leque para ela de oportunidade. Então nós precisamos nos tornar, se somos, precisamos intensificar, e se estamos intensificando, precisamos permanecer. Então o que temos aqui? Um Jesus que olha o indivíduo, uma igreja que precisa olhar. Pastor, qual é a pergunta? Você tem a capacidade de perceber talvez a questão coletiva da cidade, mas será que você tem capacidade para perceber os indivíduos que transitam no teu dia a dia? Aquele que vai com você para a escola, aquele que volta com você do colégio, aquele que vai com você para o trabalho, aquele que volta com você do trabalho, aquele que convive contigo no mesmo ambiente todo dia. Você tem essa capacidade de perceber que essa pessoa não anda tão bem, que a alma dela não está legal, que ela precisa ser tratada por Deus. Pastor, estou percebendo isso. Então, em nome de Jesus Cristo, se você tem percebido isso, eu tenho uma boa notícia para te dar. O que? Você também há de se tornar uma boca profética para essas pessoas, e essas pessoas serão alcançadas por Deus através da tua vida. Jesus percebe aquela mulher, e vendo-a, ele tem íntima compaixão, sentindo aquilo que ela estava sentindo. Outra característica da igreja, organização e organismo, nunca está a parte do assunto, sempre está por dentro das coisas. Ele sente o que ela está sentindo, ele percebe e sente, e após essas duas questões, ele tem uma palavra para liberar para ela. Eu estou aqui tomando rumo ao final, mas eu não vou deixar de dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem aquecido meu coração para que seja dito. Versículo de número 13, e disse Jesus para ela, não chores. Eu vou contar até 3 e vocês irão dizer uma voz uníssona, por gentileza. 1, 2, 3, não chores. Mais uma vez, 1, 2, 3, não chores. Você acabou de concordar comigo que Jesus não somente se aproxima territorialmente, você acabou de concordar comigo que Jesus não somente sente o que ela está sentindo, não somente a vê, mas também ele tem uma palavra. Pastor, estou perto de muita gente toda hora. Parabéns para você que está perto. Pastor, toda hora eu lido com uma pessoa. Que legal, que bacana. Mas minimamente você tem que liberar para ela uma palavra. Se você não libera uma palavra para quem está perecendo do teu lado, eu costumo chamar isso de uma suposta covardia. Então não seja um covarde, não seja um omisso. Libere uma palavra para quem precisa, e minimamente diga isso. O não chore, ou seja, calma os teus ânimos, e você pode completar. Deus está no controle de todas as coisas. Você não sairá daqui mudo, você não vai sair daqui omisso, se você não tem o hábito de fazer. Pastor, isso está dizendo que eu tenho que me tornar um pregador igual o senhor, igual a mim. Você não vai ficar, porque você vai ficar melhor. Isso é melhor do que eu, é muito fácil, você vai pregar muito mais do que eu. É isso aí. Eu estou dizendo uma outra coisa, é liberar uma palavra do dia a dia, é perceber que tem alguém com fome de Deus, com sede de Deus, e você tem uma palavra para essa pessoa. Quando Jesus diz para ela, não chore, ele libera para ela uma palavra de consolo e conforto.
de agregamento, de aproximação, mas também uma igreja que tem palavra. Uma igreja que tem o quê? Uma igreja que tem o quê? Então, em nome de Jesus, você precisa ter na ponta dos seus lábios uma palavra. Há pessoas que precisam ouvir alguma coisa da tua boca. Há pessoas que necessitam ouvir alguma coisa dos seus lábios. Pastor, se eu não tiver palavra alguma, tem uma boa notícia para te dar. Faça uma aliança com Deus hoje, e eu garanto a você que você vai sair daqui com uma palavra para liberar muitas vidas que você tem acesso. Existem pessoas que esperam de palavras. Jesus diz para ela: não chore. Ela ouve aquilo, mas basicamente as coisas não mudam. Então Jesus agora intensifica aquela aproximação. Versículo 14: chegando se tocou o Espírito. A participação direta de Cristo em ter contato com aquilo que supostamente não poderia ter contato, pois poderia torná-lo impuro. Isso aqui revela uma intensificação da igreja. É um conjunto, uma totalidade, para ir até o mais profundo por conta de uma vida, de uma família, considerando assim os extremos, não quebrando princípios nem protocolo. Mas aquilo que algumas pessoas não querem pôr a mão para cuidar, a igreja entra e cuida. Olha, quando ele põe a mão ali, tocando o Espírito, arriscando ali a popularidade dele, o que poderiam dizer a respeito dele por conta dessa atitude, Jesus sabia perfeitamente o que precisava ser feito. Quando nós entendemos quem somos em Deus, a igreja, repito, vai ficar gravado mesmo, organização, organismo, como indivíduos, é você às vezes pagar um preço, um suposto preço, para ver uma pessoa liberta. Você orar e interceder por ela, e buscá-la em casa, está ali conversando com ela. Talvez você vai chegar com ela na porta da igreja: vamos embora, vamos entrar na igreja. Aí alguém do lado de fora, porque aqui dentro acredito que ninguém vai falar nada, mas do lado de fora, olha fulano está puxando fulano lá. Será que é para ir para a igreja mesmo ou para ajudar ele a se esconder do pecado dele? Arriscando a sua vida, talvez a sua popularidade, quem sabe o teu nível de relacionamento, por conta daquela alma que precisa ser conduzida até esse ambiente e assim entregar-se a Cristo. E você assim se arrisca, e você assim faz. Jesus tocando o Espírito, ele está fazendo basicamente isso. E agora ele vai liberar uma palavra. Fique de pé, por gentileza. Você que pode. Quando ele toca o Espírito, aqueles que levavam pararam. Vou de novo, isso pode parecer simples, mas tem uma aplicação para a gente aqui. Quando Jesus toca o Espírito, aqueles que levavam pararam. E isso significa o toque de Jesus, a sua presença, um conjunto de fatores que foram ali aplicados, interrompeu o que estava acontecendo, bloqueou o que estava acontecendo. Na verdade, o que carregava sobre si a estigma de ser imparável, e aí eu vou fazer a aplicação, você pegar esse negócio. O que carregava a estigma de ser imparável, um decreto já havia sido dado e sentenciado pela morte, ou seja, não há como reverter o que está acontecendo aqui, não há como alguém impedir, tem que enterrar o menino, ou seja, o processo que aquela mulher está vivendo e toda aquela movimentação era
imediatos. O que Jesus está realizando hoje irá produzir resultados imediatos. Assim nós chamamos. E o que Jesus fez? E Jesus entregou, a vida restituiu, a mesma coisa restituir, entregar, dar de volta, devolver, voltar para o devido lugar. E entregou para a sua cruz o que é teu, o que você tem chorado, o que você tem clamado, o que você tem pedido a Deus, não vai ficar na mão do outro, vai ficar nos teus braços, vai ficar na tua mão.
fé, a partir de amanhã é o início de uma nova história que o Senhor fez para mim. Quem quer isso, diga. Aplauda a ele essa noite. Queridos, pastor David é um amigo. Quem sentiu a presença de Deus aqui durante a palavra dele? Uma palavra poderosa, uma palavra profética, uma palavra transformadora. Ontem a presença foi manifesta aqui nesse lugar de uma forma sobrenatural. Mas hoje houve direcionamento. Hoje houve um caminho que você deve trilhar. Não é por qualquer coisa que está escrito uma igreja imparável, que ainda é uma verdade a respeito do nosso ministério, a respeito da nossa igreja. Mas a partir de hoje é uma verdade a respeito da sua vida. Você é igreja. Diga assim comigo: eu sou igreja. Eu sou imparável. Através do poder de Jesus na sua vida, você é imparável. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora vira para a pessoa que está do lado e fala assim: vou te contar um segredo. Está preparado?